Olá, boa tarde. Eu sou Jesué Francisco da Silva, sou pastor evangélico e estou aqui para fazer mais uma meditação com vocês através desse recurso que nós temos, que é a internet, através da internet. Gostaria de chamar a sua atenção para alguns textos na Bíblia, na Palavra de Deus. O primeiro está no livro do Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Gênesis significa criação, geração de todas as coisas, que diz assim, aqui, a partir do verso 27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja bem, anote isso. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. A gente está percebendo que Deus, pela sua graça e por sua vontade, quando criou, não criou só o homem, criou também a mulher e os uniu, dizendo para que fossem, inclusive, fecundos. Fecundos. Então, a fecundidade é uma bênção, uma dádiva de Deus, do Criador, e ele ordenou essa fecundidade no ato da criação. No ato da criação, Deus ordenou essa fecundidade. No versículo 29, versículo 28, assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E enchei a terra. Então, nós estamos vendo que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Um pouco mais à frente nós vemos o seguinte, Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a Bíblia diz, assim, romanticamente, que Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, sobre Adão, e tirou dele uma de suas costelas. E da costela que tirou do homem, fez a mulher. E deu ao homem como companheira, como esposa. Como esposa. Lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus falando com os discípulos sobre a questão tão badalada, tão falada hoje, e que nós achamos tão comum, sobre a questão do divórcio. Jesus dizendo, eles estavam falando sobre isso, se todo mundo podia divorciar. Jesus então respondeu. Jesus respondeu. Eles disseram, olha, mas Moisés, pode o homem divorciar? Por qual motivo? Jesus disse, olha, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Olha, Jesus citando o Gênesis que eu li lá atrás. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus fez para ser dessa maneira, não queira o homem, é isso que quer dizer o texto, não queira o homem fazer de outra, porque foi dessa maneira que o Criador fez. Jesus está dizendo aos discípulos agora aqui no Novo Testamento, pensando e repetindo o que Deus fala lá no momento do ato da criação. Bem, pastor, o que tem isso com divórcio, com separação? Para mim tem tudo.
porque hoje em dia as encrencas entre casais, as brigas e os divórcios tornaram-se constantes, tornaram-se rotineiros. E o pior não é a rotina deles, é a naturalidade com que são vistos e tratados. Não podem ser vistos como coisas naturais, não por aqueles que conhecem a palavra de Deus, porque não são coisas naturais os divórcios. As separações são acidentes terríveis que acontecem naquilo ou com aquilo que Deus fez para ser de outra forma. Nós pegamos e fazemos de outra forma. Deus fez para ser eterno, para ser marido e mulher, nós achamos que não. Né? Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção rapidamente para terminar essa reflexão. Já é a segunda que faço hoje, fiz uma outra com outro tema, para dizer o seguinte: nós, e como pastor eu muitas vezes celebrei casamentos nas igrejas ou fora delas, conforme às vezes era os casos, e nós temos um ritual dessa cerimônia. E no ritual dessa cerimônia, nós fazemos aos noivos uma série de perguntas. Uma série de perguntas. Perguntamos se ele vai querer aquela esposa para amá-la, para consolar, para estar com ela sempre, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, enferma ou com saúde. Se as respostas não forem positivas, nós interrompemos a cerimônia. Não é assim? Não é assim? No ato da recepção, antes de colocar a aliança um no outro, nós falamos e o noivo, a noiva e a noiva repetem: eu, fulano, recebo a ti, fulano, por minha esposa, para ter-te, consolar-te, para amar-te, querer-te, amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. A esposa diz, a noiva diz a mesma coisa. Eu, fulana, recebo a ti, fulano, para amar-te, querer-te, para ter-te, etc., até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Porém, depois de alguns anos, quando vêm os problemas, vêm os desgastes naturais da vida, nós nos esquecemos de que um dia, diante do altar de Deus, tendo a igreja do Senhor como testemunha, nós pronunciamos essas palavras. Nós fizemos esse compromisso diante de Deus. Nós assumimos esse compromisso diante de Deus. Foi só diante do pastor, do padre, mas foi diante de Deus. Nós assumimos esse compromisso, né, de querer o outro para sempre, etc, etc, amar para sempre em qualquer situação. Só que quando o tempo, as dificuldades vêm, nós nos esquecemos disso, quebramos esses juramentos, quebramos essa promessa, quebramos esses compromissos e achamos que está tudo bem. Não pode estar tudo bem, porque não é com o homem que nós estamos quebrando. Estamos quebrando com aquele Deus que nós prometemos. A Bíblia diz assim, olha, é melhor que você não faça nenhum voto a Deus do que fazê-lo e não cumprir. Porque Deus não vai ter por inocente. Ele não quer que o voto a ele feito seja quebrado. Infelizmente, é o que mais nós, seres humanos, fazemos, é isso. Quebrar os votos que fizemos ao Senhor. Inclusive esses votos que nós fazemos a Ele no ato dos nossos casamentos. Fazemos isso, mas depois nós quebramos as nossas promessas. Como é que nós ficamos? Pois vamos orar a Deus com certa tranquilidade, casar de novo com aquela tranquilidade toda, mas e os votos feitos a Deus que nós quebramos? Como é que fica? Ah, mas ele pede perdão a Deus por ele. Mas e o outro? E a outra? Como é que ficam? Como é que ficam? E os votos que nós fizemos, como é que nós quebramos? Às vezes, mas não sou eu que quebrei, mas eu não quebrei, mas eu proponho a quebra. Eu proponho a quebra. Uso vários truques, várias maneiras para provocar e propor a quebra
daqueles votos feitos naquele dia. Naquele dia. Ah, mas eu falei, mas se eu falei sem estar sentindo, mentia naquela época para o meu Deus. E se eu não mentia naquela época para o meu Deus, agora eu estou quebrando, eu estou mentindo agora. Não menti naquela quando eu falei que era, mas não era. Agora eu estou dizendo com os meus atos que não era bem assim. Então, ou lá ou agora, nós estamos mentindo para Deus, quebrando os votos feitos. Então, que esse Deus maravilhoso tenha misericórdia de todos nós, para que possamos observar a sua palavra. Especialmente o que Jesus disse. No princípio, não foi assim. Não tendes lido que Deus, homem e mulher, está aqui, ó, homem e mulher, e não leram lá? Não leram lá? Que por essa causa deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está aqui Jesus falando isso. É preciso que pensemos com muita seriedade nessa palavra. E nós somos observadores da palavra de Deus, então precisamos pensar com seriedade nelas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude a observar os preceitos da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Amém?